E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados chamou o Banco Central para explicar ajustes nas regras do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária do Governo Federal, o PROAGRO. As mudanças foram anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional. Quem acompanhou de perto o debate foi o repórter Bruno Amorim e conta todos os detalhes para a gente. Estiagem, ondas de calor, estresse climático. Condições adversas cada vez mais frequentes para os produtores rurais. Diante dessa realidade, uma medida fundamental para proteger o investimento no campo é a opção de contratar o PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Criado para garantir o pagamento de financiamentos rurais de custeio agrícola em lavouras que foram prejudicadas por eventos climáticos ou pragas e doenças. Na prática, a realidade é outra. Os produtores vêm enfrentando problemas para acessar o benefício. Tema que foi debatido durante a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara. O PROAGRO já existe há décadas e tem sido suporte para pequenos produtores. Do ano passado para cá, sofreu algumas alterações que deixaram o produtor na mão. Quando eu vou para a minha base, para os municípios que eu represento, o que eu mais escuto são reclamações de agricultores familiares que não conseguem mais acessar o programa, porque houve um limite no número de acionamentos. O Banco Central editou novas normas desde o ano passado e nessa semana, na terça-feira, o Diário Oficial da União apresentou outras alterações que deixaram o programa, que já estava ruim, pior ainda. Essa audiência pública serve para que a gente possa escutar o Banco Central e apresentar para eles as nossas sugestões. Para o presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina, Gelson Gesser, falta mais diálogo entre o governo e o setor. Nós temos que ter uma sincronia, né, para falar a mesma língua, porque hoje se trabalha muito em cima da soberania alimentar do nosso país, né, do nosso Brasil aí. E basicamente essa produção alimentar vem da agricultura familiar. Então, se a agricultura familiar ela está desestimulada a produzir, nós podemos aí ter grandes impactos aí futuramente, principalmente no preço dos alimentos. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional alterou as normas do PROAGRO. O programa tem sido alvo de preocupações por parte da equipe econômica do governo. Os limites de enquadramento passaram de 335 mil para 270 mil por ano agrícola. A medida pretende gerar uma economia de 2 bilhões e 900 milhões de reais neste ano e em 2025. A decisão do CMN entra em vigor a partir de 1º de julho, início da safra 2024-2025. Se nós não tomarmos sérias ações, nós vamos acabar com o PROAGRO. A agricultura familiar não vive sem política pública. O agricultor não tem dinheiro depois no Rio Grande do Sul de 3 secas guardado embaixo do colchão para comprar o adubo, insumo, semente, fertilizante e outras coisas mais. O PROAGRO precisa voltar a ser como ele era antes. As mudanças não repercutiram bem entre lideranças do setor. Nos últimos anos, o PROAGRO teve prejuízos muito grandes. Isso gera imprevisibilidade para o Tesouro Nacional e, dado o arcabouço fiscal, qualquer suplementação extraordinária para o PROAGRO tem que tirar de alguém. E é sempre uma dificuldade de quem paga a conta, entre aspas, né? Do orçamento de quem que sai o dinheiro. Durante participação na audiência, o chefe das operações do Crédito Rural e do PROAGRO do Banco Central, Cláudio Filgueiras, afirmou que as mudanças nas regras eram necessárias. Para que o PROAGRO utilizasse esse dinheiro, outros programas sociais do governo tiveram que ter os recursos realocados ao PROAGRO. Por quê? O PROAGRO é uma despesa obrigatória, senão pagar é um problema fiscal, um crime fiscal importante. O ajuste na regra foi em função de nós termos identificado o mau uso do dinheiro público, o mau uso da regra. O Banco Central investiu muito nessa parte de ter imagens de satélite e hoje nós conseguimos olhar todos os créditos do país. Se tiver um problema numa propriedade, eu vou olhar a imagem daquela propriedade. Hoje o Banco Central já tem essa tecnologia para olhar qualquer operação do país de crédito. Nós vimos que alguns produtores mudaram cultura, mudaram alguma forma de agir. Eles perderam menos. Então não é razoável esse produtor que teve essa atitude de mudar para que a política pública fosse bem utilizada, também seja penalizado disso. Então nós estamos estudando uma regra que seja contemplatória para todos. Parlamentares e representantes de entidades do agro saíram otimistas da audiência pública. De acordo com o deputado Rafael Pezente, as sugestões apresentadas pelo setor serão levadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.